Nesse vídeo, irei te falar sobre uma fé que contrasta dramaticamente com uma religiosidade hipócrita que se preocupa com religiosidade rígidas e aparência. Irei trazer para você um estudo em Mateus 15 que narra um confronto entre Jesus, os fariseus e saduceus, onde os fariseus queriam provocar Jesus, trazendo a questão que os discípulos não lavaram as mãos, onde para ele essa prática de lavar a mão seria uma tradição, um ritual de purificação, ao qual os discípulos não poderiam deixar passar. Irei estar falando aqui nesse vídeo, trazendo uma palavra que irá trazer respostas, dúvidas, tirar muitas dúvidas de pessoas que muitas das vezes se apega a tradições religiosas, se apega a coisas externas. No livro de Mateus fala sobre um confronto entre Jesus e os fariseus, o qual existia a tradição de lavar as mãos antes de se alimentar. E Jesus aí explica ao discípulo que o que contamina não é o exterior, e sim o interior. É o que sai da boca do homem e não o que entra. Quais são essas coisas que saem da boca do homem que contamina? Maus pensamentos, palavras que ferem, sentimentos ruins, pensamentos ruins. Isso é o que sai do coração do homem. Também, nessa mesma passagem, nesse mesmo tema, irei estar falando de uma fé que veio para contradizer todos esses rituais, todas essas rigorosidades a qual o homem se apega a coisas humanas, que é a fé da mulher cananeia. Fique aqui comigo até o final e você será bastante abençoada, bastante impactada por essa palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que está precisando. E não deixe de dizer da onde você está falando. O conflito sobre as tradições. Em Mateus 15, do 1 ao 9, diz assim, eu irei estar lendo para vocês aqui agora essa palavra. Então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhe respondeu: por que quebra vós também a tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizei: quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem teu pai nem sua mãe. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito do homem. Dentro desse primeiro tema, o conflito sobre tradição, ao qual acabei de ler, temos acusação de hipocrisia. Jesus é questionado pelos fariseus e saduceus. Jesus vinha de Jerusalém e foi questionado por que os discípulos não lavaram a mão antes de se alimentar. Esse questionamento era sobre uma tradição para os anciões que eram feitas em questão de purificação. Eles faziam isso em conjunto com uma regra, uma tradição, um costume judaico, onde eles pegaram essa purificação e abrangeram a situação, colocando para os anciãos, eles colocaram para que todos fizessem, então, preceito de homens. Eles abrangiram para todos decisões feitas por homens. Aí Jesus rebate a eles que eles são hipócritas, que existia hipocrisia para encobrir um dos mandamentos ao qual eles estavam quebrando, que seria de honrar pai e mãe. Eles mesmos criaram uma tradição, eles mesmos que criaram algo para burlar o mandamento, que era o filho deixar de ofertar pai e mãe e ofertar ao Senhor, no dizer dele, lá no templo, lá no local onde eles falavam da palavra, anulando a questão de honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos do Senhor. Então, a acusação de hipocrisia, como eu falei, se dá por causa dessa hipocrisia que era por os anciãos, a anulação da palavra de Deus, que seria isso, quando Jesus responde dizendo, por meio da tradição humana, do que os mandamentos de Deus, ele cita essa tradição humana para o mandamento de Deus, ele justificar a negligência de cobrar aos filhos o voto, de que os filhos tinham que fazer esse voto a eles, o voto de tirar, de dar uma oferta. Então o filho tirava uma oferta de alguma fazenda, de algo, em vez de dar ao pai, a mãe, tá honrando ali, ajudando diante da palavra, do mandamento que diz honrai pai e mãe. Aí eles eram cegos para isso, eles negligenciavam, dizendo que podiam ofertar a Deus, sabendo que essa oferta não era para Deus. Então, quando eles criam essa regra também, costumes próprios, eles descumprem o mandamento para seguir novamente regra de homens. E dentro desse mesmo contexto do conflito sobre tradição, que a gente está falando da tradição, como as pessoas se apegam a tradições, seja trazendo para o contexto de tudo que eu estou falando, o homem sempre está tentando trazer algo novo. Tem que fazer tal coisa para Deus, se não fizer tal oferta assim, você não vai seguir. Tem que acender tal vela de tal forma, sempre criando algo que desvia o mandamento de Deus, desvia que nós somos o corpo de Cristo, que para você se achegar a Deus, você tem que passar por A, por B, por C, sendo que em nenhum momento é falado isso nas Escrituras. E sim,
se você invocar ao Filho, você terá o Pai. Se você se aproximar do Espírito Santo, você terá o Filho e o Pai. É esse o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer o bem ao próximo. Então, todo o tempo, amado, o homem tem criado tradições próprias. E isso fica de alerta para você estar buscando nas Escrituras a resposta, buscando a cada dia se as Escrituras está dizendo aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem ouvido falar. Abra o olho diante dos fariseus e saduceus, que são muitos aí afora. Dentro desse contexto, conflito de tradição, tem também o coração é a fonte. Então, a resposta sobre acusação de hipocrisia, a anulação da palavra. Então, os fariseus e saduceus acusaram Jesus. Eles são hipócritas porque eles anulam a palavra, o mandamento, ao mandar os filhos da oferta. E aí vem o coração é a fonte. É o que Jesus explicava para o discípulo, que o nosso coração é a fonte. Então é aquilo que sai de dentro de nós que prejudica o homem. O coração é a fonte. Jesus afirmando a verdade que vem da adoração do coração e não de rituais. A verdade está na adoração do coração, o que você realmente está fazendo com sinceridade para Deus. Isso é o verdadeiro servir. Não é coisas rituais, não é se você lavou a mão ou não, se você se ajoelhou para orar ou não. Às vezes você, não quero orar aqui de pé. Não é essas regras que irá te afastar de Deus. O segundo tópico, o primeiro foi os conflitos. Os conflitos sobre tradição. Foi aquele conflito de quebrar o mandamento, da hipocrisia dos fariseus, e a verdadeira resposta está no coração, onde Jesus falou. E aqui, nesse segundo tópico, ele explica a verdadeira impureza, onde ela está. Em Mateus 15, do 10 ao 20, diz assim: E convocando a multidão, lhe disse: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glória a Deus. Deixai-os são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro disse: Explique essa parábola. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina. Pois o coração procede de maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o coração. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Espere mais um pouquinho. Fique até o final, não saia. Deus irá falar, a palavra irá transformar o seu coração. Então é claro, amado, o que essa passagem, a verdadeira impureza que Jesus quis dizer, como eu falei, é o que sai. Se o coração está sujo, o coração está contaminado, ele vai sair a vontade de assassinar, ele vai sair a impureza, ele vai sair o desejo de adulterar, ele vai sair
o falso testemunho, a blasfêmia contra o Espírito Santo e tantas outras. Então, não é o que entra. O que entra vai para o ventre e depois sai para fora. Mas o que sai, o que prejudica seu irmão, o que prejudica você mesmo, esse sentimento que às vezes a gente tem ruim, que está dentro do nosso coração e a gente fala, murmura, fala mal de certas coisas, fala mal de nós mesmos, isso é ruim para nós. Terceiro, persistente da mulher cananeia. Então, amados, nós falamos do conflito de tradição, que é o apego às coisas do homem, apego às coisas religiosas, a tradição. Deus não veio, Jesus não veio para isso. Que isso fique encravado em nossos corações. E a verdadeira impureza, Jesus trouxe os discípulos, falou sobre essa verdadeira impureza e falou dos fariseus e dos saduceus, que eram cegos condutores. Mais uma vez eu volto a falar, cuidado com os cegos condutores. Cuidado com aqueles que tentam te guiar, mas eles estão caindo em um precipício e quer levar outros com ele, porque estão apegados a tradições, estão apegados a coisas humanas que não é da palavra, não é dessa palavra aqui de Deus. Então, em Mateus 15, do 21 ao 28, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, daquela região, clamou ao Senhor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui, amados, é um ensinamento impactante, porque fala de uma fé de uma mulher, de uma mãe. Existe amor mais próximo do amor de Cristo do que o amor de uma mãe? É um dos mais próximos. Então a fé dela era grande em levar essa cura para a filha. E Jesus não parou imediato e não atendeu ela, porque ele queria testá-la. Então Jesus saiu de Israel, foi para Tiro e Sidom. No caminho, quando ela veio desesperada, Jesus estava indo levar a palavra para os filhos de Israel, as ovelhas perdidas. Aí, amado, entra a questão da metáfora, a qual ele usou: cachorros, cachorrinhos. Não é bom deixar de dar o pão aos filhos para dar aos cachorrinhos. Isso, ele testando a fé dela, deixando ela ver até onde ela vai. Assim é nas nossas vidas. Deus todo o tempo deixa nós esperando resposta, todo o tempo ele nos deixa em deserto, em situações de aperto, em situações que a gente fica: meu Deus, eu não estou te ouvindo, está silêncio, precisamos ouvir a tua voz. E aí, ou senão a gente ouve a voz dele e ouve não.
porque Ele está nos testando até onde vai sua fé, até onde vai a minha fé. E aí Ele diz que não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Ele queria dizer que não poderia tirar a palavra que seria para o povo de Israel, que são as ovelhas desgarradas, para dar uma mulher que era estrangeira, que era de outra cidade. Ela era da Cananéia. Aí a fé daquela mulher era persistente. Ela disse: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa. É tremendo, amado. Come da migalha que cai da mesa. Ela querendo dizer para Jesus que o pouco que ele derramasse, enquanto ele caminhasse para levar a palavra aos filhos de Israel, o que ele derramasse ali, um pouquinho, qualquer migalha, para ela era suficiente para que sua filha fosse curada. Aquela mulher não tinha Jesus. Aí a resposta de toda a hipocrisia dos fariseus, que foi logo na frente, é a resposta para todas as pessoas hoje que aqui vai estar ouvindo essa palavra, que rituais, tradições não levam a nada, e sim o verdadeiro sentimento, a fé, porque a fé dessa mulher provou que Deus pode dar uma bênção para uma estrangeira. Jesus pode abençoar um estrangeiro. E nos dias de hoje, amado, o estrangeiro é aquele que não conhece a palavra, é aquele, como eu falei, que ouviu alguém pregando, mas não gosta muito de estar vendo a palavra, mas hoje passou aqui e resolveu ouvir. E aí, de repente, a migalha que cai da mesa cai sobre essas pessoas que estão passando por acaso e de repente quis buscar no Mestre, buscar em Jesus, não como um amuleto, não como algo de tradição humana, mas o Rei dos Reis, que poderia entregar a ela a bênção necessária. E aí ela diz: os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa. Basta só uma palavra, basta só daí de longe, não precisa nem chegar perto. Joga a migalha que eu recebo. E aí Jesus disse que... Então Jesus disse: tamanha é a sua fé, grande é a tua fé. Ele ficou impressionado e disse: vá, sua filha está curada. Tremendo, amado. Glória a Deus. O resumo disso: a fé estende além de barreiras, tradições, nações, como eu falei. Enquanto os religiosos estão presos a tradições humanas, existem pessoas diferentes de... Hoje não é diferente, tem muita gente desse tipo, preso a tradições. Existem pessoas querendo ser curadas, existem pessoas querendo ser salvas pela fé, existem pessoas querendo uma migalha que cai da mesa do dono. Então, amado, vou agradecer a Deus em oração por mais uma palavra, não posso deixar de orar, e que Deus abençoe nosso dia. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, obrigado por essa palavra, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, ser aqueles que vivem, ó Deus, pela fé, que vive como essa mulher da Cananéia, a qual decidiu buscar Jesus e não tradições, e não rituais, regras humanas. Que o Senhor abençoe todos que vão ouvir, abençoe todos que vão estar em direção ao seu trabalho, todos que vão estar em casa, cada família, cada mãe, mãe da fé, mãe que são fé, que oram pelos seus filhos. Abençoe os pais, abençoe filho, todos nós nesse dia. Abençoe mais uma semana, um término quase de semana, em nome de Jesus.